Eu quero saudar os irmãos da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos para abrir sua Bíblia lá no livro de Jonas. O livro de Jonas está no Velho Testamento, quase no fim da Bíblia, do Velho Testamento. Jonas capítulo 2. Essa noite eu quero falar sobre a oração de Jonas. O livro de Jonas, ele pode trazer muita mensagem, mas essa noite eu quero falar que realmente como possamos sobreviver a nossa fé nos piores dias da nossa vida. Porque eu vejo assim que essa noite não quero falar realmente das pessoas que, aqueles que não conhecem Jesus, quero falar realmente aqueles que já têm uma caminhada com Jesus. Porque geralmente quando nós não temos Jesus Cristo, nós entramos numa situação difícil, aí conhecemos Jesus muitas vezes pelo sofrimento. Muitas vezes quando reconhecemos a graça de Deus, porque não temos saída. Mas depois, passa um certo tempo, nós andamos com Jesus e aí começa a acontecer o quê? Vem o tempo da tribulação também, porque Jesus lá em João 16:3 diz que no mundo nós teremos aflição, que possamos ter bom ânimo. Ter bom ânimo, que ele venceu o mundo, nós também seríamos vencermos. Mas como que passamos esse tempo da tribulação? Como que realmente nós vamos viver esse tempo mais difícil? Se nós olhamos toda a história da Bíblia, muitos crentes, pessoas que andam com Jesus Cristo, e elas passam o tempo do deserto, e aí elas não têm saída, porque é muito difícil viver o tempo do deserto, não conseguem entender. E como que realmente nós conseguimos sobreviver quando as coisas dão tudo errado na nossa vida, mesmo nós andando com o Senhor Jesus Cristo. Jonas, capítulo 2, de 1 em diante, amém? Passo a ler a palavra do Senhor. Jonas capítulo 2, versículo 1 diz em diante: Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Eu me sinto desprezado, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntezas, formando-me a tribulação ao seu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, e disse-me: Fui expulso da tua presença. Contudo, olhei-vos de novo para o teu santo templo, e as águas agitadas me envolveram, e o abismo cercaram, e as algas marinhas me enrolaram da minha cabeça. Afundei-me até chegar à profundeza dos montes, e a terra embaixo, cujas traças e aprisionaram-me para sempre, mas me trouxeram a minha vida de volta à sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam nos ídolos são inúteis, desprezam a misericórdia. Mas eu, um dos cânticos de gratidão, lhe oferecerei sacrifício. Como eu prometi, cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. E o Senhor ordenou que o peixe lhe vomitasse Jonas em terra firme. Até aqui. Senhor, nós queremos continuar a tua presença nesse momento e pedir que realmente possa nos abençoar, Senhor. Que possamos aprender a tua palavra, Senhor, dessa noite, que ela é uma palavra sempre viva. Assim podemos aprender com uma história de Jonas, que ele chegou a uma situação tão difícil. Mas tu viu Jonas nesse lugar tão horrível. E assim nós podemos ter a certeza também, tu é um Deus que nos ouve. Tu é um Deus, o mesmo do Jonas. Tu é o mesmo Deus que ouve. Que possa ouvir o nosso clamor, nós possamos aprender, que possamos realmente clamar a ti. E tu possa nos ensinar essa noite. Me possa dar sabedoria, Senhor, para transmitir essa grande verdade. Isso queremos pedir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Passar o tempo de dificuldade é uma coisa muito pessoal, não é verdade? Se nós olhamos essa noite, não quero falar a história de Jonas, por que Jonas parou naquele peixe, qual que é a situação, mas o que nós aprendemos nessa história de Jonas, que lá ele estava só. E isso acontece muitas vezes, obrigado, com a gente também, quando nós passamos algo difícil na nossa vida, nós estamos só. Aquilo que me atormenta só é meu tormento.
E aí eu acredito assim que muitas vezes quando nós passamos a esposa, os irmãos, os filhos e as pessoas mais que possam amar a gente, mas elas não conseguem sentir a nossa dor. A nossa dor simplesmente é nossa. Nós não conseguimos falar para alguém que aquilo que podemos até explicar, né? O que estou sentindo, mas quem que realmente tem o sentimento somos nós mesmos. E é um tempo que para sobrevivermos na fé, é um tempo difícil, nós encontramos um lugar muitas vezes mais escuro, alguém que nós queremos explicar, ninguém nos ouve, porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Outro ponto também, nós vivemos muitas vezes só. Só porque nós estamos rodeados, não quer dizer que nós estamos se sentindo sozinhos. Muitas vezes, quando estamos passando algo totalmente difícil na nossa caminhada, nós sentimos só mesmo com as pessoas em volta. Mesmo quando as pessoas dizem que elas estão orando pela gente, assim por diante. Mas eu vejo assim que é algo, quando estamos passando um tormento, passando o nosso deserto, como eu sempre falei, né, algo que, quem que sente, quem que passa. E como que passamos? Se nos conhecemos já Jesus, Jesus já nos salvou tantas vezes, nós vejamos e quantos conheceram Jesus Cristo, porque passaram um momento muito difícil, e aí clamaram, vieram para a igreja, aceitaram Jesus Cristo realmente estendeu a mão, Ele fez o milagre, e aí vai passando o tempo, aí voltamos de novo a passar, porque Jesus já falou que esse mundo, né, cada dia tem seu próprio mal, e nós vivemos tribulações e assim por diante, e aí nos encontramos realmente muitas vezes num tempo desesperado, nós não sabemos se realmente estamos no caminho certo, será que aquilo que eu estou fazendo é mesmo? Eu muitas vezes fico desapontado, será que a minha caminhada é a correta? Será que o meu rumo é o certo? Quem não se perguntou, no tempo mais difícil, aquilo que se eu estou andando no caminho certo? O rumo, aquilo que eu decidi, será que é o correto? Quem não se fez essa pergunta? A decisão que eu tomei, será que elas são corretas? E muitas vezes tomamos isso quando realmente não, né, nós vivemos. Como podemos ficar firme na fé vivendo esses momentos tão difíceis? Se você não está vivendo um momento difícil, mas amanhã depois você vai viver. Todo mundo vive. Nós temos momentos que Deus abençoa, mas esse mundo não é perfeito. Né? Nós vivemos momentos, muitas vezes, Jesus falou que nesse mundo nós temos que pegar a nossa cruz. A Bíblia nunca nos isentou que andar no caminho do Senhor é algo fácil. Porque Jesus já começa dizendo que o caminho para o céu é estreito, há dificuldade, e Jesus já falou também, assim, além de todas as coisas, nós temos o quê? Ainda temos Satanás como inimigo. E eu vejo assim que grande parte nós vivemos essa situação. E como que podemos sobreviver esse tempo tão difícil? Como podemos sobreviver no tempo que nós não vemos mais esperança? Não achamos mais saída. Um primeiro ponto eu vejo assim que nós vejamos na oração de Jonas, que eu quero trazer como que Jonas conseguiu sobreviver. Eu não quero falar dessa noite por que Jonas foi parar lá. Nós sabemos a história que a grande situação, quem se enfiou lá foi Jonas mesmo. Mas muitas vezes nem as coisas acontecem, nós não somos nós culpados pela circunstância. Mas a Bíblia ela fala que é realmente o homem, porque que se queixa, se grande parte somos nós mesmos que se enfiamos às vezes no deserto. Mas como que podemos sair desse deserto? No versículo 1 diz que Jonas orou ao seu Senhor, seu Deus. Jonas se lembrou do seu Deus. Uma grande parte, realmente, nós vejamos, primeiro passo na sobreviver, que sabemos que nós precisamos da ajuda de Deus. Que realmente, quando estou vivendo o meu tempo, o meu deserto, a minha aflição, eu tenho que saber que sem Deus não vou conseguir sobreviver. Eu posso sobreviver a minha vida, mas a minha fé, muitas vezes não conseguimos. E aí nós vejamos muitas pessoas frustradas, muitas vezes com o Evangelho, com a palavra de Deus, mas esse tempo quando as pessoas elas pregam o Evangelho de tudo vai dar certo. E aí nós vejamos, mas o primeiro passo realmente nós precisamos, eu preciso da ajuda de Deus. E aqui nós vemos Jonas, a primeira coisa que ele começou, se lembrou que ele precisa de Deus. Porque a situação que ele estava não era uma situação normal, uma situação de desespero, mas ele sabia no seu coração que realmente Deus podia ajudar. E o segundo ponto, veja, nós sempre temos que fazer uma avaliação. Eu estou nessa situação porque é uma prova de Deus ou porque eu me coloquei nessa situação?
Ou será que eu estou vivendo isso porque foi as minhas decisões que me levaram nessa situação? Ou simplesmente estou vivendo algo que Deus quer provar a minha fé? Eu vejo assim, quando estamos realmente vivendo um tempo difícil, sempre um momento bom de fazermos uma avaliação da nossa vida. Nós avaliarmos realmente como é que cheguei nesse ponto. Como estou vivendo nesse ponto. E eu vejo assim que é uma coisa, nós temos que ser sincero com nós mesmos. Não é? O salmista fala, né, mas eu falo com a minha alma, eu tenho que falar comigo mesmo, por que está angustiado? Por que realmente nós temos que muitas vezes falar, mas realmente o que eu estou vivendo essa situação, porque que foi o erro meu? Ou estou vivendo o deserto porque Deus quer me ensinar algo? Eu vejo assim, se nós temos a resposta, é muito mais fácil como que podemos sair. E aí nós vemos a história de Jonas já logo no começo, porque se nós lemos antes o capítulo, né, ele já fala assim, que realmente que ele se pôs nessa situação. Foi ele não cumprir, obedecer a Deus, ele estava lá, para Jonas estava totalmente claro. Mas muitas vezes se não está claro para a nossa vida, nós temos que fazer essa avaliação. E outra grande verdade desse texto que mostra assim, como podemos suportar, viver a nossa fé, não podemos desfalecermos na nossa caminhada, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Só a palavra vai nos tirar em toda a situação. Essa noite quero provar para os irmãos que salvou Jonas foi a palavra de Deus. Não foi o discurso que Jonas achava. E muitas vezes nós achamos que aquilo não é porque... O que tem que estar claro no meu coração? Que Deus ele tem grande compromisso total, 100% de compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus ele tem compromisso com aquilo que está escrito aqui. E nós vejamos que muitas vezes nós podemos achar algo, mas hoje é diferente. Não, mas o que Deus está falando sobre sua palavra? Se nós olhamos a palavra de Deus aqui na história de Jonas, porque aí descobrimos que como que Jonas, né, ele conhecia a palavra e ele clamou pela palavra. Porque como que sempre tenho falado que Deus ele tem realmente compromisso com a palavra de Deus. Deus não tem compromisso, meu ponto de vista de vida. Deus ele tem o que? Aquilo, ele tem compromisso, aquilo que realmente que ele escreveu aqui. E nós vejamos que muitas vezes, qual que é a nossa grande dificuldade? Porque nós não cremos na palavra. Nós temos grande dificuldade de crer naquilo que está escrito. Nós podemos fazer a melhor campanha, nós podemos fazer o melhor jejum, nós possamos fazer muito sacrifício, mas o que vai nos tirar realmente na situação é a palavra de Deus, porque Deus tem compromisso com ela, porque Deus tem tanto compromisso com a palavra, nós já vamos olhar no final do Apocalipse, Deus fala que tudo passa, menos a palavra de Deus. A palavra ela estava no início, vai estar no fim, vai estar na eternidade. E aí nós vejamos assim, aqui Jonas, ele teve uma grande virtude, porque realmente ele conhecia algo importante na vida dele, e ele conhecia realmente a palavra de Deus. E aí o que nós vamos fazer? O que realmente conforme nós temos que conhecer a palavra de Deus. Não adianta aquilo que eu acho conforme, mas eu tenho que realmente olhar aquilo será que eu conheço a palavra? E aí veja, tem a grande virtude, por que Satanás... Por que Satanás trabalha para as pessoas não estudar a palavra de Deus? Se nos perguntasse, realmente nós vejamos as pessoas, elas conhecem nesse mundo de informação, né, tem tanta digitação, as pessoas sabem, mas conversam com as pessoas, elas conhecem pouco da palavra. Porque Satanás sabe que se nós não conhecemos a palavra, o dia da angústia, nós seremos derrotados. Porque a palavra de Deus, por isso que o salmista no Salmo 119, 11 diz, guardei a sua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra Deus. A palavra, se ela está aqui, é só uma folha de papel, cheia de letrinhas. Ela não serve para nada. Quantos nós vejamos pessoas que queimaram a Bíblia, achando que podia matar a palavra de Deus? Mas o que a palavra de Deus diz é o rema, aquilo que é dito. Se eu decorar um versículo, aquele está no meu coração, isso é a palavra de Deus. Eu posso queimar essa Bíblia, não vai fazer diferença nenhuma. Nós podemos queimar todas as Bíblias que nós temos aqui, não vai fazer diferença nenhuma.
Porque a palavra de Deus não tem como destruir. E ela tem que estar dentro daqui, porque assim como a salmista, guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar, porque o dia da nossa angústia nós não temos Bíblia. Porque o dia que nós temos a maior dificuldade, né, muitas vezes nem tem irmão. Porque Satanás sempre vai usar o momento, o lugar mais imprevisível, o lugar que realmente que não temos acesso a nada. Já vejamos assim que, se nós olhamos a história de Jonas, como que Jonas ia ter né, a Bíblia no peixe. E nós vejamos assim, isso acontece porque aí a palavra ela se torna viva, porque Deus tem realmente, Ele tem totalmente compromisso com aquilo que está escrito. Deus não tem compromisso do que eu acho, do que você acha. Veja assim, a grande sacada de Satanás nesses dias de hoje, as pessoas elas acham muita coisa. Elas acham que a palavra Deus é assim, a doutrina da igreja tem que ser assim. Eu acho que hoje servir a Jesus desse jeito, mas Deus só tem compromisso realmente aquilo que está escrito. O que a Bíblia diz? O que realmente a palavra de Deus diz? E eu vejo assim que muitas e muitas vezes nós temos que realmente estar isso no nosso coração. Que toda palavra ela realmente tem que estar aqui no meu coração, eu tenho que conhecer a palavra do Senhor. E eu vejo assim que, né? Será que a palavra está no nosso coração? No dia de angústia, eu vou realmente clamar ao Senhor, eu sei o que está escrito. Eu vejo assim que isso é o momento, quando nós temos um momento mais difícil, nós nem conseguimos fazer oração. Eu lembro que uma vez passei um tempo da minha vida muito difícil. Mas que ela também me salvou, porque tinha uns versículos que eu já contei para os irmãos, né? Que Salomão fala que quem é fraco no tempo da angústia, realmente é fraco. Está lá escrito. No tempo da angústia, se você é fraco, realmente você é um fraco. O dia que as coisas pegam, você desiste, você é um fracassado. Está lá escrito. E eu sei que eu lembro um dia, estava andando na rua para cima, eu falei, mas eu não sou um fracassado. Eu vou vencer, não sou um fracassado. Por que eu falei? Porque está lá em Provérbios. A palavra está escrito lá. E aí passou o tempo. Deus foi trabalhando. Eu vejo assim que a palavra de Deus ela é tão poderosa, nós olhamos na oração de Jonas, nós vamos descobrir que como que ela é, porque toda a oração de Jonas são salmos. São daquilo que Jonas, ele não está orando pela boca dele, ele fala do jeito dele, das palavras deles, mas se nós olhamos, eu quero trazer essa noite, como que realmente são salmos que Jonas está repetindo. Aquilo que Jonas fala, realmente ele está na palavra. Porque ele sabia que Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele sabia que aquilo que está escrito, né? Aquilo eu tenho que tomar posse da palavra, né? Os irmãos falam, eu tenho que tomar posse da palavra, porque ela é verdadeira. Deus tem compromisso com ela. Porque se eu creio na palavra, o mundo pode dizer o contrário, não importa, continua crendo. Porque se nós olhamos os heróis da fé, se nós olhamos lá em Hebreus 11, o que diz os heróis da fé? Eles creram contra a esperança. Eles creram algo que o mundo não tinha como chegar a um lugar, mas eles continuavam crendo. E eles foram aprovados por Deus, porque eles continuaram crendo naquilo que Deus falou. Não o que o mundo falou, o que o profeta falou, ou alguém falou. Os heróis da fé, eles simplesmente tomaram posse da palavra de Deus. E se nós olhamos os heróis da fé, a maioria das promessas nunca conseguiram receber. Ela aconteceu depois que eles já morreram, mas eles morreram crendo. Porque simplesmente creram na palavra. E aí nós vejamos assim, e na oração de Jonas, é muito interessante de vermos que como que Jonas, ele conhecia a palavra de Deus. Ele foi rebelde contra Deus? Foi. Não concordou com Deus? Não concordou. Mas a salvação dele foi porque ele conhecia o que está escrito. E nessa noite quero prazer, se nós olhamos lá aqui em Jonas capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte, vamos prestar bem atenção. Tem teu irmão lá, tá? Por isso que eu colocar 2, e depois está nos Salmos, né? No versículo 2 diz o seguinte, o meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre da morte, gritei por socorro.
ouvistes o meu clamor. No Salmos 121, se depois quiser marcar, está escrito o quê? Eu clamo ao Senhor a minha angústia, e Ele me respondeu. No Salmo 120, versículo 1. Lá no versículo 4, agora o que Jonas ora? Ó, ele diz, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Agora o Salmo 131, versículo 22 diz, alarma e disse, fui excluído da tua presença, contudo, ouviste a minha súplica, quando clamei a ti por socorro. Agora o versículo 5 que diz o seguinte, ó, as águas agitaram e me envolveram, do abismo certo, das algas marinhas, e me enrolaram da minha cabeça. Do Salmo 42, 7 diz o seguinte, ó, um abismo chama outro abismo, e flores da tua capturas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Agora o versículo 6 diz o seguinte, ó, afundei-me até chegar profundamente dos montes. A terra embaixo, cuja traças se aprisionaram para sempre, me trouxeram a minha vida e a volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus. Salmo 69, 2. Estou atolado até profunda, lançado, que não dá pé. Estou até a profundidade das águas, correntes de submersos. Agora o versículo 7 diz o seguinte, Jonas 2, 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, e o teu santo templo. Salmo 142, 3 diz assim o seguinte, quando meu espírito se desanimava, és tu quando conhece o caminho que devo seguir. As veredas das ondas as veredas por onde eu ando escolheram uma armadilha contra mim. Versículo 8 diz o seguinte, aquele que acredita nos ídolos é inútil, desprezam a misericórdia. Salmo 31, 6, odeia aquele que se apega aos ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Versículo 9 de Jonas, mas eu, com o cântico de gratidão, ofereci o sacrifício a ti, e que eu prometi, cumprirei totalmente a salvação que vem do Senhor. Salmo 50, 14 diz o seguinte, ofereça a Deus um sacrifício de gratidão. Cumpra o seu voto para o Altíssimo. Que coisa impressionante. Jonas foi salvo porque ele tinha a palavra no coração. Se põe no lugar de Jonas. Se ele era um crente que ia na igreja não guardava nada. Se põe no lugar dele que ele realmente, se perguntasse algo, ele nem sabia. Eu vejo assim que a palavra de Deus, ela realmente, ela sempre vai nos revelar aquilo que está no nosso coração. E eu vejo assim que realmente no momento de crise, quem que vai nos salvar? A palavra do Senhor. No momento mais difícil da nossa vida, realmente a palavra de Deus ela vai ser a salvação. E aí nós vejamos assim, quantas pessoas se perderam porque ela não tinha palavra. Basta vermos as pessoas que conviveram com a gente, um dia ela muda de cidade, e aí ela não consegue achar uma igreja, e aí ela vai vivendo, quando vê ela está perdida, porque a palavra não estava no coração. Quantas e quantas pessoas realmente acham que Deus não cumpre a palavra, porque realmente aquilo não está aqui. Como que o salmista fala, se não guardei a palavra no coração, no dia da angústia, aquilo, vou pecar contra Deus e eu vou desistir. Eu vejo assim que no tempo de crise, nós queremos pegar outra coisa, mas a única coisa que vai nos salvar é a palavra do Senhor. E se nós olhamos, milhares e milhares de pessoas foram salvas por causa da palavra. E aí eu só quero falar dessa noite, isso é um dos mais famosos, assim, depende de que lado é de Martinho Lutero. Se nós olhamos a história de Martinho Lutero, um homem, um monge que vivia uma crise de fé. É alguém que procurava a solução para todo lugar, mas ele não conseguiu achar saída nenhuma. É alguém que realmente viveu uma crise tão grande que não sabia o que fazermos. E aí nós vejamos, quem que já assistiu o filme, a história, vê lá que um outro monge fala assim, vai lá e vê lá na Bíblia.
De repente você acha a resposta. E aí nós vejamos Martim Lutero abriu a Bíblia, né, e foi lá em, né, Romanos 1, 17 diz o quê? Porque o Evangelho é a revelação da justiça de Deus. Uma justificação do princípio ao fim. É pela fé em fé, como está escrito, o justo vive pela fé. Um versículo mudou a história do mundo. Porque alguém estava em crise e ele não sabia onde buscar. Mas ele leu a palavra e aí lá estava a resposta que salvou ele. E nós vejamos assim, esse homem nunca mais, ele não teve essa crise, porque a palavra salvou ele. A crise de fé, realmente estava a resposta aí. E aí nós vejamos, nesses dias de hoje, nós vivemos como quando nós vivemos em crise, mas realmente nós cremos na palavra. A palavra faz parte, busca na palavra, está escrito. Eu vejo assim que o grande segredo realmente estarmos, será que nós decoramos a palavra? Nós temos, né, realmente guardado em nosso coração? Eu vejo assim que é impressionante, que é que eu gosto demais, eu vejo esse maridos crentes também gostam, eles leem a palavra, um versículo que chama muita atenção, vai lá, pinta, um é de caneta, um é de marca-texto, e aí vai passando os anos, a tua Bíblia já fica colorido, e quando se troca de Bíblia, você fica perdido, quando eu troco de Bíblia, eu vou achando e marcando de novo, porque é muito importante, porque um dia da minha angústia, eu abro, aí está lá marcado, o que está marcado? Uma palavra. É a palavra que salva aquele dia ou salva a minha decisão. É a palavra que é a nossa saída. E por isso que Satanás ele trabalha tanto assim, como é que a palavra salvou o Martim Lutero, ele mudou a história. Ele teve que nascer os protestantes e o mundo saiu da escuridão, porque alguém entrou em crise e foi buscar no lugar certo. Quantas pessoas antes entraram em crise e foram buscar no lugar errado? Quantos hoje as pessoas estão vivendo a crise de fé, de relacionamento, de falta de perdão, né? Não consegue mais conviver com ninguém, acha que o mundo tem que se achar nela, mas onde é que está a resposta? Está na palavra do Senhor. Basta você procurar, porque a palavra ela é rica, é viva, porque a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E veja assim que nós nós não conseguimos sobreviver nossa fé, porque realmente nós buscamos em outra coisa. E assim que os homens e mulheres da história nós vejamos, eles realmente conseguiram sobreviver, porque foram salvos pela palavra. E assim como Jonas, ele foi salvo porque a palavra estava no seu coração. Ele se arrependeu, alguém que era rebelde contra Deus, alguém que não concordava com Deus, e aí ele ficou numa situação tão difícil, mas ele sabia, conhecia Deus, conhecia a sua palavra. E ele foi salvo pela palavra. E se nós sabemos que Jonas conhecia tanto a palavra, se nós olhamos o fim do livro de Jonas, quando Nínive foi salvo, né, porque a questão dele, de Jonas, não era o que Deus falou, porque ele queria que o povo morresse, os ninivitas. Aí no final ele fala assim, mas eu sabia que você ia ter misericórdia desse povo. Porque ele conhecia bem a palavra que Deus é misericordioso. Na verdade, ele não queria que Deus alcançasse misericórdia. Porque ele era um profeta realmente, que a palavra dele estava no coração. E ele não tinha problema nenhum com Deus, se ela não concordava com Deus. Mas quem que pode discordar de Deus? E aí nós temos a prova de que com Jonas não podemos discordar com Deus. Mas a palavra, o que nos mostra? Mas a palavra sempre vai ser a nossa salvação. No tempo de crise, a palavra vai me trazer o que de volta à luz. A palavra vai me dar a direção para o caminho que tem que seguir. A palavra ela vai me dar o quê? Tomar a decisão certa. Mas se não tenho nada no coração, eu vou estar realmente cometendo erro. E por isso que a palavra tem que estar no nosso coração para nós conseguirmos realmente viver o milagre. Viver o milagre é crer na palavra. Eu vejo assim que todos os grandes homens da fé, como que eles viveram os milagres? Crendo na palavra. Eu li um livrinho de T.L. Osler, acho que faleceu uns 3 anos ou 4. É muito interessante, esse homem ele fala assim, não está escrito, é só você crer. Não precisa interpretar. E para mim ajudou muito a visão dele, que ele falou também,
quando se fala da palavra, você não tem compromisso se as pessoas vão viver o milagre ou não. Se eu falo da palavra de Deus e você não recebe o milagre, porque você não crê na palavra. Porque a palavra, se você realmente crê nela, ela vai te resolver o teu problema, ela vai trazer o teu milagre, não é? Porque ela é viva, mas basta nós realmente crer nela. E assim como é que Jonas, ele falou aquilo que estava escrito na palavra, ele foi salvo. Jonas podia imaginar como que Deus ia resolver? Não. Mas Deus é Deus. E eu vejo assim que nos nossos dias hoje, nós temos que ver assim como que Jonas foi salvo, nós também seremos salvos, basta nós realmente crermos aquilo que está escrito. Porque é a palavra que ela vai nos salvar. Por dia da angústia que eu clamarei, porque é a palavra que ela vai trazer. Porque o dia que eu tenho para mim, o dia da nossa morte, o que você tem? O dia que você está na angústia da morte, o que você vai ter? Só a palavra. Como é que você vai pular para o mundo escuro que ninguém não foi e voltou, além de Jesus? Porque o dia você vai ter que lembrar de Romanos, né? 9 e 10, que Jesus fala assim, todo aquele que confessa com a sua boca e crê em seu coração, pode ir tranquilo, que de modo nenhum lançarei fora. Aquilo tem que estar convicto no teu coração. Tem que estar convicto tão grande assim, quando você está no momento mais difícil, fala, mas Jesus morreu lá por mim. Todo aquele que crê vai ser salvo, você só vai ter isso. Se você não tiver isso, você vai estar perdido. Quando você abrir, está no outro lado, você vai se surpreender. E por isso que a palavra é a solução, e por isso nós vejamos todos os homens e mulheres da Bíblia, eles sempre saíram num momento difícil porque eles creram da palavra. E para nós realmente alcançarmos a eternidade, alcançarmos, sermos vencedores, chegarmos até o final, né, da nossa vida, pegarmos a coroa, nós temos realmente a palavra, tem que estar no nosso coração, porque nós só temos ela. Que no momento difícil, não tem ninguém, porque é uma coisa sempre solitária. E assim como é que Jonas, ele viveu algo sobrenatural, mas por que se salvou? Porque creu na palavra. E assim como é que vejamos os discípulos, quando eles creram na palavra, realmente eles conseguiram enfrentar grandes coisas. Que o grande desafio que eu quero dessa noite, que realmente nós possamos ser pessoas que cremos na palavra. No tempo mais difícil, no tempo que as coisas não dão certo, só crê na palavra. Acha, né, um versículo, aquilo que Deus fala. Marca lá, decora e põe ele no teu coração. Assim como é que o salmista, né, falou, né? Eu me perdi agora, o Salmo 119, 11, né? Guardei a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Que tu possa guardar a palavra de Deus no coração, para você não pecar. Porque senão você vai pecar. Não tem como escapar. Porque o dia mais difícil você vai tomar a decisão errada. Porque o dia que Satanás ele vai armar uma coisa, você não vai saber será que Deus aceita? Não, eu sei que Deus não aceita, porque a palavra está no meu coração. E realmente nós temos que ser pessoas que realmente cremos na palavra. Porque, assim como é que Martinho Lutero foi salvo pela palavra, né? O justo vive o quê? Pela fé. Basta viver pela fé. E ele creu na palavra. E ele mudou o mundo. Porque antes de Martinho Lutero, o mundo era no jeito. Depois de Martinho Lutero, o mundo era diferente. Só por causa de um versículo. Basta nós também vivermos isso. E crer realmente nesse versículo. Quero que os irmãos se ponham em pé, nós possamos meditarmos. Será que somos pessoas realmente que guardamos a palavra no coração?